Tudo tranquilo? Descansaram um pouco das aulas, de acordar cedo, Mais ou menos. mais ou menos. A gente sempre quer mais, né? Ainda mais É, a segunda-feira de manhã, mas tudo bem. Então, nesse recesso nós tivemos algumas novidades. Eu, assim, não muitas para vocês, né? A gente fica muito preocupado com quem está no terceiro ano, quem vai fazer vestibular esse ano, preocupado com essa turma. E eles tiveram a data do Enem definida, vocês viram, né? Que ficou para janeiro. Quem vai fazer Enem para treinar, né? Também. Não sei se tem alguém aqui que fez a inscrição para o Enem esse ano. Tem mais gente chegando. Não sei se tem alguém que vai fazer. Alguém aqui fez a inscrição para o Enem? Eu Eu fiz. fiz, Pro. Então, vocês vão fazer em janeiro, né? Também. E tem uma prova que para vocês é importante também, que é o passe, né? Vocês lembram que a gente conversou na sala de aula sobre o passe? Que você faz uma prova no final de cada série, né? No final do primeiro ano e guarda aquela nota. Faz no final do segundo ano e guarda aquela nota. E faz no final do terceiro ano e guarda a nota. E o passe te dá uma vaga no final desses 3 anos. Se você for bem, você ganha uma vaga no curso que você escolher. E o passe é bem interessante, porque no final do primeiro ano é só matéria do primeiro ano, não é igual o Enem, que é matéria do ensino médio inteiro. Então, o passe é bem legal de ser feito com qualidade. E, e esse ano a gente estava assim, será que vai ter o passe? Será que não vai ter? E eles estavam definindo a data, estão definindo, eles ainda não divulgaram. Mas me parece que vai ser em fevereiro, depois do Enem, aí vai ter o vestibular da Federal e aí vai ter o passe. Então, vai ter o passe também. Vocês podem aguardar que vocês vão fazer o passe referente ao primeiro ano em fevereiro do ano que vem. E todas essas matérias que a gente está vendo, de produção de texto, de tudo isso, vai cair em forma de questões. Vocês não têm uma produção de texto, tá? Mas tem em forma de questões. Então, passe é muito importante para quem quer uma vaga na federal. Né? Muita gente consegue vaga em medicina, quem quer medicina. É bem mais fácil de você conseguir uma vaga em medicina. Não sei se vocês se lembram da Débora. A Débora do Fleming conseguiu pelo passe. E foi bem mais fácil do que na concorrência ampla pelo vestibular, porque tinha poucos concorrentes pelo passe. Muita gente desiste, não faz uma prova, esquece de fazer, ou não faz com qualidade, né? Então, o passe é bem mais fácil de conseguir a vaga. E não que seja fácil, né? É bem mais fácil por causa da concorrência. É uma prova que você tem que ter todo o capricho, estudar e se preparar. E tem uma outra novidade também. O Enem, não sei se vocês acompanham as publicações do Enem e tudo mais, mas Bom dia, amiga. bom dia, tudo bem? Mas o Enem falou em o Enem não, um dos responsáveis, né, porque a gente estava sem secretário de Educação na época, mas enquanto eles estavam falando do Enem, da data do Enem e tudo mais, sem ministro de Educação, um secretário de alguma coisa lá falou sobre um Enem seriado. Então, eles falaram em fazer o Enem como um passe no final de cada ano escolar. Então, se for começar isso ano que vem, né, talvez já comece para vocês, a partir do ano que vem. Né, final do segundo ano, final do terceiro, vocês podem ter um Enem seriado aí. Então, estudem bem as matérias. Vocês vão precisar usar essas matérias no final de cada ano. Mas a gente vai ver, né? Isso ainda não foi certo, não está definido, tá bom? Muito bem, agora já tem bastante gente aqui na sala.
Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Sejam todos bem-vindos para esse novo bimestre, né? Nós tiveram reuniões aí, secretário de saúde, secretário de educação do município, prefeitura, para definir quando a gente vai voltar, porque vocês sabem que não é a escola que define isso, né? A escola recebe ordens das autoridades municipais e estaduais e a gente está aguardando, tá? A gente está aguardando, está se preparando para essa volta. Então, a gente está esperando para ver quando eles vão mandar. Quando eles mandarem, a gente está preparado para voltar. Então, a gente tem que esperar. Mas dia 14 de julho, eles fizeram uma reunião e aí eles acharam por bem não voltar. E agora parece Bom dia, prof. Bom dia, tudo bem? Tudo bom. E aí eles fizeram uma reunião, acharam que não era melhor não voltar agora, em julho, e em agosto eles vão ter outra reunião, se não me engano, dia 24 de agosto. E a próxima tentativa de voltar em comecinho de setembro. Então vamos aguardar, né? Aí a gente tem que esperar e continuar nesse sistema. Alguém quer falar alguma coisa? Quer comentar? Sim? Não? Nada? Então vamos estudar, né? Que é o que a gente precisa fazer. Muito bem. A gente vai terminar o livro 1B, tá bom? Então eu quero que vocês peguem o livro 1B. Vocês já receberam o livro 2, tá? Depois a gente vai começar o livro 2. Mas agora eu quero que vocês peguem o livro 1B para a gente concluir, certo? Então abram na página é essa? Página 36, do livro 1B. Modos de narrar. Modos de narrar. Vamos lá? Livro 1B, página 36, modos de narrar. Todo mundo vai participar hoje, hein? A gente tem que terminar esse livro. Ô, professor. Bom Pode dia, falar. prof. Bom dia, tudo bem? Pode falar. Tudo, e você? Eu tô bem, graças a Deus. Fala, quem me chamou aí? É o Enzo. Eu vou pedir para entrar pelo computador, tá? Tá bom, beleza. Vamos lá, abram então os livros. A gente vai falar de vários gêneros narrativos, tá? E é o primeiro gênero que a gente vai estudar agora nesse terceiro bimestre. É um gênero que pode cair no passe da Federal para vocês poderem falar das características desses gêneros. Então, a gente vai estudar vários gêneros narrativos, inclusive o principal que vocês vão fazer é a produção de texto de hoje e a produção de texto de tarefa, da prova, da próxima prova. Então, tem que treinar a fazer para eu corrigir para vocês poderem fazer na prova, tá? Na próxima. Eu não sei quando é, porque ainda não recebi o calendário, mas a gente vai receber já já. Então, vamos lá. Quando a gente fala em narração, e a gente já vem falando de narração já há um tempinho, né? A gente fala assim que narrar faz parte da nossa história. Você chega, se a gente estivesse na escola, por exemplo, hoje ia ser um dia difícil da gente falar. Por quê? Porque todo mundo está contando história. Depois de recesso, conversando, contando o que aconteceu e tudo mais. Então, é um dia que todo mundo quer narrar, todo mundo quer contar. Depois de uma festa, se a gente está vivendo na vida normal, primeiro ano é cheio de festa, de 15 anos, por exemplo. Ai, que triste, né? Esse ano ninguém pôde fazer festa de 15 anos. Até agora. Depois vai dar para fazer. Mas ninguém fez festa de 15 anos. Mas depois de uma festa de 15 anos, dá para todo mundo ir na festa, comentar. Depois da festa, é aquela conversa e aquela contação de história. Todo mundo conta história, todo mundo gosta de falar, todo mundo gosta de contar. Nós gostamos de contar história. O ser humano gosta de contar história. Desde que nasce, gosta de contar história.
A criança gosta de contar história, o adolescente gosta de contar história, o idoso gosta de contar história. Quem nunca viu um idoso que gosta de contar a história da infância, aquilo que ele viveu, aquilo que ele lembra. Então, tem gente que acha chato. Tudo bem, você tem todo o direito de achar, mas a pessoa gosta de contar. É um direito dela. Então, contar história faz parte da nossa natureza, é da natureza humana contar história. Então, além de contar história oralmente, a gente tem as histórias escritas, que estão nos livros. Nós temos os filmes, que são histórias contadas de outra forma, que muita gente gosta. Eu, principalmente, sou apaixonada por filmes e livros, por esses dois. Tem outras formas de contar histórias, que são pequenos vídeos, são curtas metragens, são pequenas histórias. Tem outras formas, são videoclipes com músicas, que você conta histórias também. Então, são muitas as formas de você contar história. Tá? E o ser humano nasceu para isso, para contar histórias, para mostrar para as outras pessoas aquilo que ele está vivenciando. E isso é muito legal. Aqui, no livro de vocês, quem está chegando agora, seja bem-vindo. Então, abra aí o livro, página 36, livro 1B, que a gente vai encerrar esse livro. Página 36. Então, abram aí. E a gente vai ler um texto, O Filme da Minha Vida. É um longa-metragem, um filme grande, né? E esse aqui é o prefácio escrito pelo ator e diretor Selton Mello, para o livro Um Pai de Cinema, escrito pelo autor chileno Antônio Skármeta e adaptado para o cinema no longa-metragem O Filme da Minha Vida. Então, ele escreveu esse pedacinho aqui para o livro, tá? E ele era diretor do longa-metragem sobre esse livro. Então, por isso ele foi escolhido para escrever o prefácio. O prefácio é aquele que vai antes do livro. O cara fez o livro, escreveu o livro, e ele adaptou esse livro para o cinema. Ele era o diretor do filme e foi escolhido para escrever o prefácio, né, para dar aquela abertura do livro. Então, como ele era o diretor do filme, ele falou, você escreve para mim o prefácio, escreve aquela parte inicial. E ele aceitou, como se fosse uma honra para ele escrever aquela abertura do livro como diretor do filme, né? E ele resolveu fazer essa abertura. Então, eu gostaria da participação de vocês. Alguém pode ler esse texto, ou duas pessoas podem ler, ou três até, se quiser. Alguém pode começar e depois alguém continua. Eu posso começar e aí alguém continua, pode ser? Eu vou ler um pedacinho e aí alguém continua, tá bom? No meio do caminho tinha uma pérola. Tinha uma pérola no meio do caminho. A pérola é este livro que você agora tem em mãos. O grande autor chileno, Antônio Skármeta, tinha um sonho de ver este livro transposto para as telas de cinema. E seu sonho era mais específico, que fosse um filme falado em português. Um amigo do sul do Brasil, chamado Romar, indicou que Skármeta visse O Palhaço, pois entendia que existia algum parentesco em nossa sensibilidade. Vânia Catani, produtora da Bananeira Filmes, recebeu então um chamado do Skármeta, oferecendo os direitos desta sua nova obra. Eu recebi o livro e achei que era trote. Por que diabos o grande autor de O Carteiro e o Poeta entregaria um livro para eu filmar? Muita responsabilidade. Quando eu li, compreendi tudo. Os sonhadores se reconhecem de longe. Então aqui esse trechinho, né, que ele é o ator que faz o palhaço. Então ele fala que eles se reconhecem. Alguém pode continuar? Eu posso, Pro. Obrigada. As páginas iam passando e a certeza aumentando de que eu tinha que filmar essa pequena história passional.
Me identifiquei com este protagonista e quis contar sua história como se fosse a minha. Todos os elementos humanos que me motivam a contar uma história estavam ali. Os afetos familiares, o rito de passagem de um jovem se tornando adulto, os primeiros amores, a inadequação da tenridade, o humor refinado e a emoção afiada. O cinema possui suas próprias ferramentas e por isso precisei ir além das páginas do livro. Tive que propor novos caminhos para os personagens, sem ferir a essência que o autor do livro engendrou. A literatura expande sua capacidade de exercitar a maior das faculdades, a imaginação. O cinema, ao menos o cinema que aprecio, também deve deixar brechas para o espectador agir e se tornar coautor do filme. Estas duas formas de arte são fluviais, porque possuem a capacidade de banhar e fertilizar várias gerações. Muito obrigada. Eu vou anotando quem vai participando, tá? Isso vira nota de participação, tá, gente? Muito bem. Essa semana a gente vai ter várias participações. Alguém continua, por favor, de onde ela parou? Quem pode continuar? Eu posso, prof. Obrigada. Tomei este livro como um guia e segui os instintos mais primitivos e luminosos que a leitura de Skyrim me proporcionou. A adaptação à palavra rasa, que não dá conta do que significa essa travessia tão sutil. Prefiro dizer que respondi com imagens e sons aos sentimentos mais puros que este livro me inspirou. O autor me deu a chave de tudo quando disse que seu protagonista se sentia um personagem secundário. Isso foi uma revelação linda demais e norteou meu trabalho na versão cinematográfica. Um livro cheio de ternura inspirou um filme que exalta o lado bendito da vida. O cinema é uma forma de sonhar acordado. O matrimônio entre esse livro e o filme teve um final dos mais felizes. Desejo boa leitura e que você sinta a beleza humana escorrendo por seus olhos. Estas páginas estão grávidas de um prodigioso potencial afetivo. Desejo boa viagem neste trem. Celton Mello. Isso. Então tá aí. Ele fez a abertura do livro, né? E fez referência ao filme também que ele dirigiu. Muito bem. Agora a gente vai fazer esses exercícios, tá? Rapidinho, tá? Que nós vamos fazer. E aí a gente vai dar continuidade falando dos gêneros narrativos. Só sobre os exercícios. Celton Mello, ator e diretor de cinema, foi convidado a escrever o prefácio da edição brasileira do livro Um Pai de Cinema. Por que o ator foi escolhido para esta tarefa? Isso eu já dei até uma dica lá no comecinho, né? De que maneira Celton Mello chegou até o livro? Por que vocês acham que ele foi escolhido para fazer essa abertura do livro? Vamos lá, vamos fazer esses exercícios. Quero todo mundo participando, gente. O que vocês acham? Olá, Bruno, bem-vindo. Oi, professora, eu troquei, eu tava no celular. Isso. Livro, página 38, tá? Os exercícios da 38 e 39 agora. E aí, por que vocês acham que o diretor... Não, que o diretor do filme foi escolhido para fazer o prefácio do livro do filme? Justamente por isso, né? Acabei de responder. Porque ele é o diretor do filme e foi convidado para escrever o prefácio da versão brasileira do livro. Então, escrevam aí. Porque ele é o diretor do filme e por isso foi convidado para escrever o prefácio da versão brasileira do livro. Porque ele é diretor do filme e por isso foi convidado para escrever o prefácio da versão brasileira do livro. Alguma dúvida nisso? Não?
Letra B. Ao apresentar o livro, o ator e diretor parafraseia o famoso verso de Carlos Drummond de Andrade. No meio do caminho tinha uma pedra, mas no prefácio a pedra vira uma pérola. Por que ele faz essa referência e principalmente essa alteração? Por que vocês acham que ele fez essa mudança e falou que era uma pérola? O que vocês acham? Alguém pode dar uma dica do que acha? Porque pérola é uma coisa rara. Isso, porque pérola é uma coisa rara e ele fez essa comparação com a história achando o quê? Que, tipo, a história é tipo uma coisa rara que você não vê todo dia. Exatamente. Então ele comparou a uma coisa rara para demonstrar que essa história é rara, que essa história é importante, é bonita, é preciosa, como uma pérola. Exatamente. Então escrevam aí. Ele fez essa comparação para demonstrar a raridade e a preciosidade da história. Muito bem. Peraí, pode repetir a resposta, por favor? Posso. Ele fez essa comparação para demonstrar que a história é rara como a pérola. E para destacar o seu valor. Obrigado. Nada. Mais alguém? Então vamos lá, letra C. Selton Mello parece dialogar com o leitor e consigo mesmo por meio do seu texto. Ao estabelecer essas duas formas de diálogo, o ator se aproxima ou se afasta do leitor? O que vocês acham? Quando ele conversa assim com o leitor, ele fica mais perto ou ele fica mais longe de quem está lendo o texto? Fica mais perto. Isso. Mais perto. Mais perto, ele se aproxima. Então coloca aí, se aproxima do leitor. Número 2. O prefácio de Selton Mello não é um texto técnico. Ele relata o que o ator viveu, sentiu e pensou ao ler a narrativa de Antônio Skármeta e ao realizar a adaptação do livro. Com base nisso, faça o que se pede nos itens a seguir. A. O que o ator pretende ao dizer que os sonhadores se reconhecem de longe? Por que ele falou isso quando ele leu o livro do cara e aceitou fazer o prefácio? O que vocês acham que ele quis dizer com isso? Os sonhadores se reconhecem. Que ele se identifica? Exatamente, que ele se identifica com o escritor, que ele se sentiu próximo ao escritor, né? Ele se identificou com ele. Que ele se identifica com o escritor. Letra B. Posso ir? Explique a seguinte frase do prefácio. Estas páginas estão grávidas de um prodigioso potencial afetivo. Claro que página não engravida, então ele usou uma figura de linguagem. Então, o que ele quis dizer com isso? Que as páginas estão grávidas de um prodigioso potencial afetivo. Que vai nascer um livro? Isso. É que essa obra está pronta para nascer para a sociedade, que as pessoas aguardem, né, para esse nascimento tão esperado. É como se essa obra estivesse pronta para ser explorada. Isso aí. Vocês podem escrever com as palavras de vocês.
É como se estivesse pronto para nascer uma obra-prima, né? Não um simples livro. Letra C. O ator parece reconhecer vários aspectos da vida humana cotidiana no protagonista do livro de Skármeta. Selecione o trecho do texto em que Selton Mello enumera esses aspectos. Então, da vida cotidiana, né? Características da vida cotidiana. Foi o trecho que a Carolina leu. Era essa partezinha aqui, ó. Tá? Bem nessa partezinha aqui, ó. Então, onde ele fala aqui, os afetos familiares, um jovem se tornando adulto, primeiros amores, tenra idade, humor refinado e emoção afiada. Essas são as emoções. Eu vou repetir. Afetos familiares, letra C. Letra C. Afetos familiares. Jovem se tornando adulto. Primeiros amores. Tenra idade. Como é que é? O que é isso, professor? É a letra C. Não, que mas tenra? Tenra é baixa, é nova idade, é como se fossem crianças pequenininhas, bebês. E como é que escreve? Tenra é T-E-N-R-A. Tenra. Tá, obrigado. Do jeito que fala. Tá ali na página 37. Ali onde eu te mostrei, naquele trechinho. Vou mostrar de novo, ó. Bem aqui, ó. Conseguiu ver? Sim, obrigado. Nada. T-E-N-R-A. Tenra. Pouca idade. Tenra idade. Humor refinado. Humor refinado. E emoção afiada. Emoção afiada. São esses os aspectos da vida humana. Ô, prof, pode repetir a A para mim, por favor? Letra A? Posso. Uhum. O que o ator pretende dizer que os sonhadores se reconhecem de longe e por quê? Porque ele se identifica com o escritor. Porque Obrigado. ele se identifica com o escritor, de nada. Mais alguém perdeu alguma dessas letras? A, B ou C? Pode falar que eu repito. A, B, por favor. B. Explique a seguinte frase do prefácio. Essas palavras estão grávidas. É como se uma obra-prima estivesse por nascer. Obrigado, prof. De nada. É como se uma obra-prima estivesse para nascer. Pode parar e perguntar, tá, gente? Não precisa ter medo de falar, não. Mais alguém? Mais alguma dúvida dos que ficaram para trás? Quem chegou depois? A gente está na página 39, tá? Do livro 1B.
A gente só vai fazer esses aqui, aí a gente já vai para os gêneros e aí para a produção. Mais alguma dúvida? Então vamos para o 3. Em seu prefácio, Selton Mello explica como construiu a narrativa cinematográfica do filme baseado no livro. Nesse sentido, responda: segundo o ator e diretor, o que aproxima o cinema da literatura? Segundo ele, o que vocês acham? Segundo o ator e diretor, o que aproxima o cinema da literatura? Né? Tá lá no texto. Segundo ele, o que aproxima? Tá lá no último parágrafo, na primeira página. Foi a Carolina que leu também. O cinema, ao menos o cinema que aprecio, também deve deixar brechas para o espectador agir e se tornar coautor do filme. Está no último parágrafo. Estas duas formas de arte são fluviais, porque possuem a capacidade de banhar e fertilizar várias gerações. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que as duas enchem as pessoas, né, de coisas boas. É como se fossem rios, como se fossem um rio que banhasse as pessoas de conhecimento. Então, você vai ter que escrever esse último trechinho, ó. É esse último parágrafo aqui, ó. Esse último trecho aqui, tá? Estas duas formas de arte são fluviais, porque possuem a capacidade de banhar e fertilizar várias gerações. Estas duas artes são fluviais, porque possuem a capacidade de banhar e fertilizar várias gerações. Ele usa muito a figura de linguagem. Ele diz uma coisa querendo dizer, querendo que você entenda com imagens, né? Todo mundo fez essa? 3? A. Letra B. O que Selton Mello quis dizer com o trecho? O cinema possui suas próprias ferramentas e por isso precisei ir além das páginas do livro. Tive que propor novos caminhos para os personagens, sem ferir a essência que o autor do livro engendrou. O que ele quis dizer com isso? O que vocês acham que ele quis dizer com isso? Precisei ir além das páginas do livro. O que isso significa? Quando um diretor pega um livro e faz um filme. O que ele quer dizer quando ele fala que ele precisou ir além das páginas do livro? O que vocês acham? Que ele foi fiel. Que não teve só usar o livro, tipo, as outras coisas. Que ele foi além, né? Que ele não usou só o livro. Ele usou a imaginação dele, que ele teve que usar a imaginação dele. E que ele não foi exatamente fiel ao livro. Se alguém é apaixonado pelo livro e esperou que fosse fiel ao livro, esquece. Né? Então, ele está dizendo aqui que ele precisou recorrer à imaginação, né? Porque o livro por si só não daria o filme, porque o filme precisa de mais do que o livro trazia. Então, ele não foi fiel ao livro. Ele precisou recorrer à imaginação. Então, coloquem aí, ele precisou recorrer à imaginação.
É quando os diretores usam a palavra adaptação. Não é fiel, né? Ele fez uma adaptação do livro. Então, aí a gente já sabe. Letra C. Selton Mello afirma que adaptação é uma palavra rasa e que respondeu à narrativa de Skármeta com imagens e sons. De que maneira essa resposta explica a composição da narrativa do cinema? De que maneira essa resposta explica a composição da narrativa do cinema? É que o cinema conta história com movimento, né? Com trilha sonora. Então, coloquem aí. É que o cinema conta história com movimento e trilha sonora. É que o cinema conta história com movimento e trilha sonora. E a última, a letra D, na página 40. Por outro lado, se o livro não poderia ser adaptado literalmente, de que serviu o livro? Um pai de cinema para Selton Mello. Então, se ele não usou o livro literal para fazer o livro, se ele não servia para fazer o filme do jeitinho que ele era, para que ele usou o livro no filme? Ele serviu como um guia, ele foi só um orientador, né? Então, tem muito filme que é assim, que o livro é só um guia para o filme, tá? O livro é só um guia. Muito bem. Alguém perdeu algum exercício? Quem chegou depois, página 38, 39 e 40, a gente acabou de fazer, tá? Para quem chegou agora. Eu perdi a C, prof. C. O cinema conta uma história em movimento. Então, vai lá. O cinema, a resposta é: o cinema conta uma história em movimento com trilha sonora. Obrigado. Nada. Mais alguém? Alguma? Prof, a Pode D falar. você repete para mim, não perdi uma parte. Aham. 3B? Não, a D. A D, a última. O livro se tornou um guia. Obrigada. De nada. Mais alguma resposta? Alguém ficou sem? Quem chegou depois e perdeu tudo vai ter que fazer e conferir com alguém, tá? Ou com o próprio gabarito que tem aí no livro. É mais chatinho, né? Porque o gabarito às vezes não é tão fácil de ser entendido e não fica tão a sua cara, mas não tem problema. Mais alguém? Perdeu algum? Não? Mais ninguém? Então tá. Para quem entrou agora, para quem está entrando agora, página 38, 39 e 40, a gente já fez, tá? Já está corrigido, tudo certinho. Agora, lá na página 40, a gente vai começar a falar de gêneros narrativos, tá? Muito bem. A gente viu, né, que lá na hora que o Selton Mello foi chamado para escrever, ele escreveu de uma forma mais solta, mais leve. Vocês fizeram dissertação, que é um texto quadradinho, né, bimestre passado, que é um texto que precisa, que usa muitas regras, que não pode usar a primeira pessoa, que não pode conversar com o leitor, que não pode que tem muitas regras, né? E aí, você tem na narração outras regras. Então, eu quero que vocês deixem a dissertação na caixinha da dissertação e agora vocês abram a caixinha de narração. Não confundam, tá? Muito bem.
o gênero narrativo tem várias possibilidades dentro. São várias formas de você narrar. Então, eu quero que vocês deem uma olhada na página 41. Olhem o tanto de formas, de gêneros narrativos que existem para você utilizar. São muitas, tá? E tudo isso aqui pode ser encontrado numa prova de passe, por exemplo. Tanto o passe aqui da Federal, que você vai encontrar pedindo característica de conto moderno, de conto maravilhoso, ou no passe se você for fazer no Paraná, se você for fazer em outro estado, lá em Brasília, em qualquer outro passe que você for fazer, tá? Então, a gente vai dar uma olhada nisso. Mas eu vou destacar um gênero e a gente vai escrever e um desses vai cair na sua prova, tá? A gente não vai fazer todos eles, é óbvio. Tá? E eu vou escolher aquele que eu acho que é mais interessante, que vai dar margem para a gente usar depois e tudo mais. Vai ser mais importante. A gente vai começar vendo as características e reconhecendo todos eles. Pasmem vocês, alguns vestibulares muito importantes já até cobraram algumas narrativas dessas, né? Mas eles deixaram um pouco de lado as narrativas, têm cobrado mais as argumentativas, como a dissertação, as crônicas argumentativas e tudo mais, tá? Mas vamos lá. O primeiro gênero que nós temos aí, narrativo, é a fábula. Então, eu quero que alguém, e aí eu vou anotar todo mundo que vai participando, tá? A partir de agora eu vou anotar e vou dar nota de conceito, de participação para todo mundo que está participando. E eu quero que pessoas diferentes. Então, eu já tenho a Carolina, que eu anotei ali que participou, o João Gabriel, agora eu quero outras pessoas participando, lendo. Eu quero que leia a fábula, a descrição e o exemplo, tá? Quem pode ler a fábula? Opa, caiu. Quem pode ler sobre fábula? Eu posso, professor. Você é o Enzo. Enzo. Então vai, Enzo. É só a fábula que é para ler? Só a fábula. Tá. Retrata animais que atuam como personagens e são dotados de características humanas. O intuito desse tipo de texto é transmitir um ensinamento que se explica por meio de uma moral da história. Isso. Exemplos. Pode ler. A cigarra e a formiga, e a tartaruga e a lebre, de Esopo. Isso. Gente, fábula é aquela historinha de criança. Vocês se lembram quando vocês eram crianças lá na educação infantil, que vocês ouviam essa historinha? E no final ela tem uma moral, como fala aí. É a historinha da cigarra e da formiga, que ensina a criança alguma coisa. Por exemplo, a cigarra fica cantando o tempo todo e a formiga trabalhando. Aí no final vem o inverno, a cigarra se ferra porque a formiga trabalhou e tem comida e a cigarra ficou cantando e não tem. Moral da história: você tem que trabalhar, tem que produzir para ter o alimento, né? Eles querem o ensinamento. Vocês acreditam que no vestibular aqui da GD, Universidade Federal da Grande Dourados, caiu fábula? Os candidatos tinham que criar uma fábula com animais, tudo certinho, para poder colocar uma moral no final. Tinha que escolher o bicho, tinha que fazer tudo certinho, como se fosse uma historinha para criança. E foi muito difícil, foi um dos vestibulares mais difíceis que eu já vi. Então, não é simples, tá? Fábula. Tem alguém falando alguma coisa aqui. Não tem problema, depois faz tudo direitinho, tá? Muito bem. Tá sem livro, não tem problema, tá? Quem tá sem livro só acompanha, faz tudo depois, vai ter a proposta tá no site, não tem problema nenhum. Vamos lá, continuando. Apólogo, quem vai ler agora? Apólogo, outra pessoa que vai participar? Quem vai participar agora? Professor, essas páginas são do livro novo? Não, 1B. Página 41 do livro 1B. Era o livro que a gente estava usando antes. A gente não tinha terminado, eu estou terminando. É o livro que você já tinha.
Vamos lá, senão vou escolher alguém. Só ler, gente, não precisa aparecer, não precisa ligar a câmera. Olha que pediram para ligar a câmera, hein? E eu tô deixando quieto. Eu leio, professora. Obrigada, Jaime. Apólogo. Apresenta objetos inanimados que atuam como personagens, personificando características humanas, e disputam sobre determinado tema para transmitir uma lição. Pode ler os exemplos. Um apólogo, de Machado de Assis. Soldadinho de Chumbo, de Charles Perrault. Perrault. Isso. Olha só, o apólogo, se a fábula é com animais, o apólogo é com o objeto. É a conversa do lápis com a borracha. É a conversa do soldadinho de chumbo com a bailarina. É a conversa... Esse apólogo do Machado de Assis é da linha e da agulha. Da linha e da agulha. Então, é conversa com objetos que não têm vida e eles ganham vida. Na fábula, o animal, ele tem personificação, ele tem sentimento, ele sofre, ele ri, ele chora. Aqui, o apólogo é o objeto que tem essa personificação. Ele tem sentimento, o lápis tem sentimento. Fala, Arthur. Fernando Maciel pediu para entrar. Fernando Maciel pediu para entrar agora, só porque eu tirei dali, pera lá. Aqui, beleza, obrigada. Muito bem. Então, o apólogo é isso, tá? Fábula é com bicho, apólogo é com objeto, mas é a mesma situação. Parábola. Quem pode ler parábola? Quem vai ler a parábola? Eu posso ler, professora. Quem? Bruna, leia, obrigada. Reproduz situações da experiência e, assim como a fábula e o apólogo, transmite saberes populares. No entanto, seus personagens são geralmente tipos humanos: o agricultor, o pastor, o comerciante, etc. Os exemplos? O semeador e a ovelha perdida, parábolas encontradas nos livros da Bíblia. Isso. Então, a parábola também é uma lição. Assim como a fábula, o apólogo, só que a parábola é com o ser humano mesmo. Então, a parábola do bom samaritano, né, que está lá na Bíblia, que eles falam aqui, ele quer ensinar alguma coisa, então ele usa as pessoas. É o cara que estava perdido na estrada, o viajante veio e ajudou aquela pessoa. Então, faça isso também. Tem sempre o ensinamento, mas é com o ser humano, tá? Um animal, um objeto e com o ser humano. Fábula, apólogo e parábola. Sempre o ensinamento. Mito. Quem vai ler o mito? Outra pessoa para ler para a gente. Vamos lá? Ana Luísa, Sofia, quem mais está aí? Maria Eduarda, Isabela, Fernando, Rafael, Yasmin. Prof, eu tô sem o livro. Se alguém tirar foto e mandar para mim, eu consigo ler, mas... Tá sem? O que foi que tá sem? Eu posso ler, Pro. Então leia, Maria Eduarda. É a parábola, né? Isso. Não, tá, é o mito. Desculpa, é o de baixo. Tá. Mito oferece uma explicação simbólica para a origem e a manutenção da vida e dos fenômenos da natureza. Possui em seu enredo elementos fantásticos e é normalmente protagonizado por personagens sobrenaturais e heróicos. Exemplos: mitologias indígenas, africanas, céltica, grega e etc. Isso é fácil, né? Você já tem... O nome já fala, é a mitologia. É aquele que você já tem na história dele, aquelas coisas fantásticas, né? A origem das histórias, elementos fantásticos. Então, é a mitologia grega, a mitologia céltica, a indígena, que é mais próximo da gente. A gente não tem outras, né, aqui no Brasil. Então, é o mito. Lenda. Quem vai ler a lenda? Eu posso ler, Pro. Obrigada.
Fornece explicações para acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais. Está atrelada a fatos reais e históricos e ganha diferentes versões de uma comunidade para outra, já que vive da oralidade e do anonimato. Lendas brasileiras do Negrinho do Pastoreiro e da Pisadeira e do Cupira. Isso. Nós temos também lenda da mandioca, lenda do milho, aquelas lendas que vocês escutam desde quando eram crianças, né? Então, essas lendas, elas vão acompanhando a sociedade. Como aquilo surgiu, vira uma lenda. Então, são histórias que vão passando de geração em geração, tá? Conto de fadas. Quem vai ler conto de fadas? Eu leio, professor. Vai, Gustavo. Tá. Constrói a trajetória de um protagonista em conflito pessoal, de teor existencialista e tem um amor com objetivo de transformação. Esse tipo de narrativa figuram reis, rainhas e toda sua corte, pode ou não ter fadas e bruxas. Exemplo? Ah, tá. Branca de Neve, a Bela Adormecida, contos de fadas imortalizados pelos irmãos Grimm. Isso. Então, contos de fadas são aquelas histórias, né, que todas conhecem, principalmente as meninas que são apaixonadas pelos contos de fadas. São histórias que têm o amor, né, como a transformação dela, e geralmente tem reis, rainhas e tudo mais. Conto maravilhoso, que é diferente do conto de fadas. Qual é o conto maravilhoso? Quem vai ler? Outra pessoa. Vamos lá? Quem não leu ainda? Quem que é esse? Eu leio, professor. Então leia, Arthur. Originado na tradição oral, apresenta a construção da trajetória de um protagonista que vive no conflito externo e tem na extensão social a chave de sua transformação. No conto maravilhoso podem figurar duendes, animais, objetos mágicos e falantes. Então, o que você tem que lembrar? Isso, desculpa, vai. Exemplos: João e o Pé de Feijão, de Joseph Jacobs, Simba, o Marujo, da tradição árabe. Isso. Então, o que você tem que lembrar aqui? Que o conto de fadas é de rei, rainha, né, e história de amor. Conto maravilhoso tem magia. Maravilhoso tem magia, tem mágica, objetos mágicos e falantes, duendes, né? Então, podem figurar duendes, animais e objetos mágicos. Então, você tem aí essa diferença, conto de fada e conto maravilhoso, tá? Apresenta a construção da trajetória de um protagonista que vive em conflito, tá? Então, você tem essa diferença do conto maravilhoso e do conto de fadas. Muito bem. Conto moderno. Como que é um conto moderno? São as diferenças dos contos. Quem vai ler o conto moderno? Eu leio, Pro. Vai, Letícia. Busca retratar os problemas cotidianos que afligem os homens. Escrita em prosa, o conto moderno normalmente não apresenta soluções mágicas e por isso mesmo facilita a identificação do leitor com as situações propostas. Cantiga de Esponsais, de Machado de Assis. É um exemplo, mas tem outros tantos, né? Que você vê nos jornais, que você vê em histórias bem verídicas. Então, esse não tem nada de magia, não é uma história romântica só, não tem rei, rainha, nada disso. É uma história da vida real. Tá? Ele é longo, um pouco mais longo do que uma crônica, e é uma história que se passa no dia a dia. Então, é um conto moderno. Crônica narrativa, e aí eu quero que vocês destaquem, tá? Quem está com o livro, destaca, porque a gente vai trabalhar hoje crônica narrativa. É o nosso foco de hoje. Então, vai lá. Quem vai ler? Pode ler, Guilherme. Ok. Crônica narrativa. Publicada originalmente pela imprensa, trata de experiências cotidianas e outros temas relacionados às notícias dos periódicos. Exemplo, compre livro no táxi, de Carlos Drummond de Andrade. Isso. Então, a gente vai falar, e vocês vão escrever essa semana, uma crônica narrativa.
tá? São experiências cotidianas relacionadas à vida diária, à sua rotina, aquilo que você está experienciando, aquilo que você está vivendo. Muito bem, só vamos terminar de ver os gêneros. Poema narrativo. Quem pode ler? Guilherme, qual que é seu sobrenome? Você que acabou de ler? Bossai. Bossai. Obrigada. Poema narrativo. Quem vai ler o poema narrativo? Tem gente que não leu ainda. Vamos lá? Eu posso ler, prof. Obrigada. Organizado em versos, esse tipo de poema trata de temas variados. Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meirelles. Muito bom. Então tá aí, né? Você vai lendo o poema e vai vendo uma história acontecer. Antigamente fazia-se muito isso para contar uma história, né? Rimava tudo, dá maior trabalho, mas era muito comum. Hoje a gente já não vê tanto isso. As pessoas perderam um pouco dessa vontade, né? Capacidade eu acho que não, todos têm, mas a vontade de fazer poesia. Texto humorístico, quem pode ler? Texto humorístico. Quem ainda não participou? Luiz, Breno. Quem? Bruno, vai. Texto humorístico, né? Isso. Apresenta um formato curtíssimo. A função desse texto é produzir humor e provocar o riso. Pode ser ingênuo, anedota, de tom brincalhão, piada ou crítico, sátira. Então tá aí, né? Gênero humorístico. Isso é muito utilizado hoje, né? Você vê podcast, você vê aqueles caras fazendo... Como que é o nome? Que eles vão fazer... Esses famosos que alugam stand-up, fazem nos teatros. Muita gente vai assistir. Então, isso aqui tem sido muito utilizado, né? Muito utilizado mesmo. E não é fácil. Fazer rir não é fácil, tá? Não é para todo mundo. Às vezes tem muita gente que quer fazer isso, acha que é engraçado e não tem graça nenhuma, né? E vocês conhecem pessoas assim. Causo. O que é um causo? Quem pode ler o causo? Eu posso ler, professora? Pode ler, Fernando. Contado para divertir ou assombrar, o causo retrata a expressão popular, sem compromisso com a verdade. Carrega em sua linguagem as marcas de oralidade e de um falar regional. Normalmente possui rimas, exemplos. Causos de pescador. Isso. São aquelas histórias regionais contadas, né, informalmente, história de pescador, história de caçador. Então, são histórias assim. Muito bem. Essas são as narrativas breves, são as narrativas curtas, de 15, 20, 30 linhas. Tá? Aqui embaixo você tem 3 grandes narrativas longas. Grandes, né? E longas foi redundante. Mas você tem 3 narrativas ficcionais longas, tá? Que são a epopeia, a novela e o romance. Claro que eu não vou pedir para vocês escreverem nenhuma delas, porque elas seriam muito extensas, tá? Mas a gente tem que saber que elas existem. Então, olha só. A primeira, que é a poesia épica ou epopeia, ela é muito longa, muito grande, porque você vai contar uma história imensa. Quem pode ler a epopeia? Eu. Leia, Luiz. Escrita em versos cujo objetivo é narrar a história de formação de um povo e de seus heróis. Exatamente. Exemplos? Ilíada. Ilíada e Odisseia, de Homero. Eneida de Virgílio. Os Lusíadas de Luís Vaz de Camões. Então vejam, né? Os Lusíadas é imenso, então ele conta toda a história de um povo, de uma viagem, a Odisseia de Homero, toda aquela história. Então
tudo isso é imenso, tá? Novela. O que é uma novela? Quem pode ler novela? Ninguém vai ler novela? Eu posso ler, prof. Leia, Amanda, por favor. Organizada em capítulos, a novela conta a trajetória de um protagonista. No Brasil, as novelas eram publicadas em folhetins, cada um era um episódio, preocupado em manter a atenção do leitor. Pode-se observar a correspondência entre folhetim, as radionovelas, as telenovelas e hoje as séries e minisséries produzidas em todo o mundo. Exemplos: Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Isso. Então aqui entram as séries também, né? Que são longas, algumas mais curtas, mas tem séries que são imensas. Então as novelas, as séries e as minisséries são todas nesse pacote, tá? Você vai escrever uma série, você vai fazer quantos episódios, quantos capítulos, quantos... Então você precisa pensar nisso. Romance. Quem pode ler o último? Romance. Relacionado a grandes problemas sociais, morais ou psicológicos, esse tipo de texto tem como objetivo promover a reflexão e não apenas o entretenimento. Então, tá aí. Além dele falar, né, da história de um casal, uma história de uma família, ele pode também envolver a sociedade e falar de problemas sociais, tá? Você tem aí Vidas Secas, de Graciliano Ramos, que é um romance, fala da vida das pessoas, mas também fala da sociedade, dos problemas sociais da época, e A Hora da Estrela, né, que é a história da protagonista, mas que fala também da sociedade da época e da preocupação dela de ser, né, ou não, ser uma estrela. Muito bem, página 42. Crônica narrativa. Lá você tem conto, causo, romance, novela, narrativa, crítica e social, e tem a crônica narrativa. Eu quero que vocês deem um pouquinho de atenção para a crônica narrativa, tá? Aqui a gente tem as características principais. E eu quero que vocês destaquem, vou pegar o meu marca-texto, porque eu quero que vocês destaquem como eu vou fazer aqui, porque vocês farão, tá? De tarefa, uma crônica narrativa. E para a semana que vem. E eu quero que vocês abram na página 42, destaquem nesta parte aqui, crônica narrativa, tá? Tem um pouquinho da história aí. Originalmente, na Idade Média, a crônica se limitava ao relato dos fatos de reis e nobres, com a preocupação histórica de registrá-los de forma laudatória e grandiosa. Então, antes, isso era só para falar da história de quem era importante. Só de quem tinha valor para a sociedade. Todo mundo queria saber a vida do rei, né, dos nobres. Na vida de quem não tinha um título, não tinha importância. Um simples plebeu não tinha importância. Hoje não. Com o tempo eles passaram a registrar os costumes populares. Hoje as pessoas querem falar da vida das pessoas comuns. Ninguém quer saber só da vida de quem é importante. Claro que todo mundo quer. O que as redes sociais são? É uma crônica da vida cotidiana de todas as pessoas. Você quer saber da vida de quem é importante? Sim, tá lá também na rede social. Você acompanha aquele que é importante, mas você também vê a vida de quem não é. Então, a vida de todos hoje importa. E aí, a crônica não precisa necessariamente ser narrativa, tá? Tem 3 tipos de crônicas principais, tem muitos, mas as principais são a narrativa, que é essa mais contada, que a gente vai começar fazendo. Tem a reflexiva, que é aquela que você conta uma história, mas você faz uma reflexão em cima dessa história, levando o leitor a pensar naquele assunto. Então, você conta a história de um refugiado, e aí você faz o leitor pensar sobre todos os refugiados da sociedade.
E tem a argumentativa, que é muito, muito, muito parecida com a dissertação argumentativa, tá? Muito bem. A gente vai começar com a narrativa. Vocês vão passar pela reflexiva e vão fazer a argumentativa também, mas não agora. No entanto, todas elas se relacionam, tá? Todas elas falam do cotidiano. E o que você vai destacar? Você vai destacar esses tópicos que estão aqui, ó. Tá? Todos eles. Temática cotidiana, extraindo o inusitado dos fatos corriqueiros. Então, o que é extrair o inusitado dos fatos corriqueiros? É você olhar aquilo que está acontecendo e pensar, puxa, isso é diferente. As pessoas gostariam de saber isso. É como você vê uma paisagem e analisar aquela flor é diferente. Eu vou tirar uma foto e vou colocar no meu Instagram. Aquilo é diferente. As pessoas vão gostar de ver aquela flor. Ah, eu vou tirar uma foto daquela imagem. Aquela imagem chamou a minha atenção. Então, você está vendo tudo aquilo. Eu vou olhar aquela parte e eu vou destacar aquela parte no meu texto. Linguagem simples, objetiva e coloquial. Não precisa ser tão rebuscada quanto a dissertação, mas ela não é tão informal. Pode ser irônica e humorística, mas não precisa. Estrutura narrativa simples, poucos personagens e uma cena única. Tá? Então, destaque aí, por favor, todos esses tópicos. Geralmente, ela tem vínculo com jornal ou revista. Aqui você não tem isso, mas né, não precisa. Prazo de validade, pois com o passar do tempo pode se tornar obsoleto. Se você está falando do momento agora, dessa situação que a gente está vivendo, isso vai passar. Mas o que é legal? Que isso vai ficar registrado. Isso vai ficar para a posteridade. Você vai escrever uma crônica sobre a pandemia, sobre esse momento que a gente está vivendo, e aí depois, lá daqui 10 anos, você pode pegar essa crônica e mostrar para alguém, falar, olha o que eu pensava quando eu tinha 15 anos sobre a pandemia. Passou. A história, o momento histórico ficou obsoleto, mas o que você pensava ficou registrado para sempre. Isso é legal. Tá? Então, registrem isso aqui, tá? Destaquem, que são as características. E a gente vai ver alguns exemplos de crônica e eu vou mostrar para vocês o que eu quero que vocês façam para a próxima semana. Aqui tem alguns cronistas, se vocês quiserem pesquisar também, tá? Aqui são Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, Rubem Braga, Fernando Sabino, Luiz Fernando Veríssimo, Stanislau Ponte Preta. São grandes cronistas brasileiros. Muito bem. Eu vou compartilhar com vocês a proposta. A proposta está lá no site, no Cisflemming, tá? Deixa eu colocar para cá. Aqui. Vocês estão vendo? Sim ou não? Sim. Sim? Sim, então, tá. É esse aqui que está lá no Cisflemming, tá? Balcão de redação, crônica da vida à procura do que ninguém vê, tá? Orientação para o aluno. Considerado um gênero popular, a crônica explora assuntos cotidianos variados de maneira leve, humorística e às vezes crítica ou irônica. Muito presente em jornais e revistas, pode ser vista como um retrato da época, pois está atrelada ao contexto em que é produzida. Apesar de abordar pormenores da vida e situações aparentemente banais, pode sugerir reflexões mais amplas. Esse processo ocorre por meio de associações inesperadas, que são explicitadas pelo autor ou inferidas pelo próprio leitor. Notar as sutilezas do dia a dia é, portanto, a principal habilidade de um bom cronista. Então, a principal habilidade é você analisar aquilo que muita gente não consegue perceber, né? A linguagem ainda é breve, objetiva, cuidadosa. Também por isso nelas transmitem um paralelo de boas doses de ficção da realidade. Muito bem. Aqui tem um exemplo de uma crônica, ó, pequenininha, tá?
A caminho de casa, entro no botequim da Gávea para tomar um café junto ao balcão. Então, ele começa assim, a caminho de casa. A perspectiva me assusta. Primeira pessoa, uso da primeira pessoa. Gostaria de estar inspirado, de coroar com êxito, mais um ano nesta busca do pitoresco ou do irrisório no cotidiano de cada um. Eu pretendia apenas recolher da vida diária algo de seu disperso conteúdo humano, fruto da convivência que o faz mais digna de ser vivida. Visava ao circunstancial, ao episódico. Nesta perseguição do acidental, quer num flagrante de esquina, quer nas palavras de uma criança, ou num acidente doméstico. Torno-me simples espectador e perco a noção do essencial. Sem mais nada para contar, curvo a cabeça e tomo meu café, enquanto o verso do poeta se repete na lembrança. Assim eu quereria o meu último poema. Não sou poeta, estou sem assunto. Lanço então o último olhar fora de mim, onde vivem os assuntos que merecem uma crônica. Ele está falando de fazer a crônica e foi tomar um café. Só isso. Texto 2, Rádio Transistor. E aí vocês vão ler toda a crônica do Rádio Transistor, tá? Texto 3, outro texto, esse da adolescência, Na Maciota. Vocês vão ler. E aí vem a proposta. Embora as crônicas apresentadas sejam diferentes entre si, é notável a semelhança na expressão espontânea e nas temáticas despretensiosas cotidianas. Imagine-se agora no lugar do autor do texto 1 à procura de alguma cena ou de algum acontecimento corriqueiro que possa lhe render um bom texto. Após uma observação atenta do ambiente ao seu redor, em busca de algo que lhe chame a atenção ou que suscite uma lembrança interessante, você deverá redigir uma crônica. Para organizar-se melhor, cumpra os seguintes critérios. Então, você vai escolher um assunto para fazer uma crônica cotidiana. Você não tem, é o seu cotidiano que você vai escrever a crônica, tá? Não tem, assim, um assunto específico, é o seu cotidiano. Esse é o seu tema. Utilize norma padrão, estruture a crônica em começo, meio e fim. Embora a sua inspiração seja o texto 1, aquela pequenininha que eu li, não há necessidade de seguir a mesma narrativa. Você deverá escolher outro modo de iniciar sua crônica, apresentando ao leitor aos poucos o que o levou a falar sobre o conteúdo escolhido. Tente explorar recursos que envolvam o leitor, compartilhando com ele o que lhe fez enxergar o assunto escolhido como algo digno de nota, algo de ser escolhido, né? Analogias e humor são boas estratégias, então você pode fazer uma análise, uma reflexão ou o humor. Seja detalhista nas descrições dos elementos essenciais para a compreensão por parte do leitor. Dê um título, tá? O que eu vou mudar aqui é no finalzinho. Não precisa ser de 25 a 40 linhas. Pode ser de 20 a 30, que é o nosso padrão. Certo? Então, você não precisa fazer isso. De 25 a 40. É a única orientação que eu faço para vocês. Pode ser de 20 a 30. Então, anotem aí, por favor. De 20 a 30 linhas. Alguma dúvida? Então, o seu tema da sua crônica é um tema sobre o seu cotidiano, você vai escolher o que você quiser falar sobre um pôr do sol, sobre a sua rotina diária, sobre a pandemia, sobre o horário, sobre a rotina de aula, o que você quiser. Mas eu preciso que você escolha e explique por que você escolheu, sobre o que você está escrevendo, se isso é importante, se isso não é, por quê, como está sendo, quais são os sentimentos que isso trazem para você. Escreva, de 20 a 30 linhas. Não é 25 mínimo, é 20, tá? E o máximo 30, que é o que cabe na nossa folha, é o que a gente faz de padrão. Alguma dúvida? Alguém? Sim ou não? Não, pronto. Não? Nada? Nada de dúvida? Nada, nada? Muito bem. Então, eu preciso fazer a chamada de vocês. Só um minuto, por favor.
Isso, eu vou fazendo a chamada, vai ter que abrir a câmera, tá, gente? Vocês sabem, né? Tem que abrir a câmera, dar um tchauzinho, tá? E aí pode sair. Yasmin. Ixi, meu celular tá falando mais comigo que vocês. Vai lá. Tchau, tchau, boa semana. Amanda. Beijo. Amanda. Tchau, boa semana, Amanda. Luiz, boa semana. Tchau, tchau, Luiz. Quem mais está aqui? Peraí. Breno. Cadê? Ana Luísa. Já apareceu? Calma aí, gente. Eu tenho que dar conta de marcar todos vocês. Bruna. João Gabriel. Bruna, João Gabriel, já marquei. Fabrício Rezende. Tchau, prof. Tchau, prof. Tchau. Tchau, prof. Tchau, Fabrício. Quem mais está aqui? Jaime. Tchau, Jaime. Carolina Savino, tchau. Letícia, tchau. Isabela Vec, tchau. Quem que é esse aqui? Maria Eduarda Gasal, tchau. Cadê você? Você já me marcou aí, professor? Quem é? Bruno Donida, já. Pode ir, tchau. Tchau, professor. Tchau. Rafael Chaparro, tchau. Tchau, prof. Tchau. Quem que é esse que tá de ladinho aqui? Quem é você? Não sei. Clara Mendes, tchau. Maria Eduarda Medeiros. Professora, você já me marcou? Quem? Guilherme, você é o Guilherme Bossai. Tchau, Guilherme. Luiz Rodolfo. Tchau, prof. Tchau, Luiz. Enzo Calles, tchau. Gustavo, Tchau, professora. tchau, tchau, boa semana. Tchau, Fernando professora. Maciel, tchau. Fernando Maciel. Sofia, tchau. Sofia, cadê Sofia? Sofia não tá na minha lista. Sofia é aluna nova, né? Ai, Godoy, Bruno de Godoy, tchau. Tchau, professora. Cadê você aqui? Luísa Novaes. Tchau. Isabela Risuto. Tchau. Mariana, tchau. Tchau, Pro. Obrigada. Tchau, de nada. Maria Eduarda Sene. Tchau. Arthur. Tchau, cadê o Arthur? Tchau. Arthur Breno. Professora, tá sem câmera. Tá sem câmera? Ah. Professora. Arthur, tchau. Tchau. Eu tenho uma dúvida, professora. Pode falar. Tem que explicar por que você escolheu tal tema? Mas contando só, é na hora do texto só. Você pode falar assim, me chamou a atenção quando eu estava passando pela janela e vi o pôr do sol, sabe? Só isso. Porque daí já dá para entender que você escolheu isso. Tá bom. Tá? Tá, obrigado. Tchau, Tranquilo. professor. Nada, tchau. Breno, que tá sem a câmera? Sim. Tá, beleza. Breno, boa semana. Boa semana. Oi, Maria Eduarda Barros. Tchau. Carol Belmonte.
Tchau, boa semana. Oi, prof. Obrigada Oi. pela aula, viu? Nada. Tchau. Tchau. Boa semana. Até Para semana você que vem. também. Até. Uhum.